Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aí, irmãos, graças a Deus, não é? Eu postei até a mensagem feita pela Girlene, pela irmã Adriana Wallace e pela Rosemary. Ficou bacana, viu? Deus abençoe vocês pelo carinho, pela dedicação, em nome de Jesus, e pela propagação, não é? Do que Jesus Cristo, glória a Deus, tá fazendo, né? Tem feito e vai continuar fazendo em o nome do grande, o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Bendito é o nome de Jesus. Vamos agora à ministração aqui de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 43 ao 54. Essa já é a terceira ou é a quarta parte? Essa já é a terceira ou é a quarta parte, né? Da ministração de João, né? Já é a terceira ou é a quarta parte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos lá. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Oh, glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Está aqui o testemunho do que também aconteceu agora há pouco, né, irmão? De toda uma casa crer. Uma família de 3 pessoas rendeu-se a Jesus
nesta primeira madrugada do mês de julho, na primeira hora, dos primeiros 50 e poucos minutos deste sábado, dia 1 de julho de 2017. Uma família creu. E olhe que nem aconteceu agora, no momento exato, agora um milagre. O milagre foi em si a conversão deles. E não tem milagre maior, né, irmãos? E não tem milagre maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na verdade, não tem milagre maior. Essa conversão, essas conversões, né? Não tem milagre maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí, amados irmãos, nós glorificamos a Deus por isso, né? Glorificamos a Deus em que o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado, está sendo engrandecido. O nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Aleluia. E aí nós podemos perceber que o nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. E aí nós podemos perceber o lindo trabalhar de Deus ainda nos dias de hoje. Mas vamos ao texto aqui, porque é uma situação que a gente fica meio que sem palavras. A gente fica meio que sem palavras. Vamos lá. João capítulo 4, nós temos aqui o episódio de Jesus curando o filho de um oficial. E vocês sabem que os oficiais já eram um tanto difícil de ser abordado, de ser evangelizado, porque lembra daquele centurião que supostamente poderia ser até o mesmo, né? Aqui registrado por João. Louvado seja Deus, do que aparece nos evangelhos sinópticos. Nos evangelhos sinópticos, quando uma autoridade também vai a Jesus para que, com uma só palavra, Jesus cure o seu servo que está enfermo, moribundo em sua casa, que chega a dizer a Jesus: Senhor, eu sou homem de autoridade, tenho pessoas a minhas ordens, e eu digo a eles: vai, eles vão, fazem isto, e eles fazem, e eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa, mas diga só uma palavra e o meu criado ficará curado. Lembra deste episódio? Temos isto registrado nos evangelhos sinópticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, que já não é esse oficial, porque senão os próprios redatores que fazem os comentários no rodapé da Bíblia, né? Fariam referência, e não existe, como já procurei muitas vezes e não achei, que já é um outro oficial.
Inclusive, o momento em que ele está indo a Jesus é quando Jesus, a gente acabou de ler aqui no finalzinho da leitura, estava indo da Judeia para a Galileia. E esse milagre acontece depois da transformação da água em vinho, como diz o versículo 46, que a gente acabou de ler, e o próprio versículo 54 diz que é o segundo milagre. Os milagres que já se tornava uma evidência da autenticidade do reino de Deus. Os milagres que já despertavam as atenções para a pessoa do Senhor Jesus. Desde quando a mulher samaritana disse aos samaritanos que Jesus tinha dito tudo quanto ela tinha feito. E quando os homens chegaram e passaram a ouvir Jesus, aí disseram que criam nele agora, não por causa das palavras da mulher samaritana, mas pelo que ouviram do próprio Senhor Jesus. De maneiras que atestaram que verdadeiramente ele era o Cristo, o Salvador do mundo. Mas aí Jesus já tinha também feito o milagre da transformação de água em vinho em Canaã, como nós vimos, ou em Caná da Galileia, que é para onde Jesus vai a segunda vez, diz o versículo 46. Aquilo se espalha, aquilo se torna notório, e aquilo chama a atenção das pessoas, não é? Chama a atenção das pessoas. O que acontece? Jesus começa a ser crido pelos de fora, porque, observe o versículo 44, é quando ele sai da Judeia e vai para Galiléia, porque ele testifica que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Porque a gente já viu dos evangelhos sinópticos que disseram: esse não é Jesus, filho de José carpinteiro, não é sua mãe Maria, não é? Então não havia uma abertura no coração, e o coração que eu me refiro é a mente, por parte dos judeus, a messianidade de Jesus, a deidade de Jesus, até pela sua simplicidade, como já abordamos no finalzinho do livro de Lucas, que a perspectiva que os judeus tinham do Salvador, não é? Era que ele viesse com muita suntuosidade, com muita pompa, com muita ostentação, sabe? Em cima de um cavalo bonitão, cheio de assim, uma coroa na cabeça, não é? Cheio de ouro, com vestes reais. Havia toda essa ficção por parte dos judeus. Como Jesus veio da simplicidade, que se confundia até com os próprios contemporâneos, porque a gente viu que lá na entregação de Judas foi necessário que ele fosse a Jesus e o beijasse para que os soldados romanos identificassem quem era Jesus, porque Jesus se misturava com eles, no sentido de ser de uma aparência comum, por isso que inclusive foi acrescido ao nome Jesus, o nome Jesus de Nazaré, até porque ele
nasceu em Belém, mas criou-se em Nazaré. E aí não davam crédito a Jesus. Não absorviam o que os samaritanos, inclusive, já começaram a absorver. Tu és verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aí Jesus vai a Galileia. E quando, glória a Jesus, ele chega lá, um oficial do rei, porque a notícia já tinha se espalhado. Está com seu filho enfermo, em Cafarnaum, inclusive. Não é? Você pegar o mapa aí bíblico, da Galileia para Cafarnaum, você percebe que aqui você pega o mapa da Palestina, não é? Deixa eu ver se nessa Bíblia eu tenho aqui. Da Galileia para Cafarnaum. Aqui, Caná, aí sobe Cafarnaum. Havia uma tiradinha. Eu não tenho aqui a quilometragem, mas havia uma tiradazinha. Né? Se eu tivesse o Maps daquela época, ou Uber, né? Daquela época, dava pra gente ver quanto tempo dá a pé de táxi, de Uber, de ônibus, daria pra ver. Aqui não tem como. Era uma tiradinha, mas a fama de Jesus já tinha se espalhado aqui. Porque você tem Caná, aí sobe Cafarnaum. Toda essa região aqui é a Galileia. Tá tudo dentro, digamos, da cidade. Né? Tem Tiberíades, mas abaixo tem Nazaré. Jesus nasceu, foi criado em Nazaré. Aí subindo tem Tiberíades, aí tem Caná, Cafarnaum, e a gente percebe aqui no mapa que é tudo dentro, Tiberíades, Caná e Cafarnaum, tudo dentro da Galileia. Mas havia uma tiradinha. É como, deixa eu dizer aqui, como a cidade do Recife, que tem bairros, né? Ou o estado de Pernambuco, que tem cidades. Porque dependendo de onde você se localize, você logo está em Recife, logo está em Olinda, logo está em Paulista, por exemplo. Né? Aqui na Zona Norte. Então, era basicamente por este lado, cá. A fama de Jesus, o que eu quero salientar é que a fama de Jesus correu, né? A fama de Jesus correu. E aí o oficial, quando ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse, curasse seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. O homem logo resolveu crer, antes mesmo de ver sinal e ver milagre. Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus disse: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi, ou seja, foi embora para casa. E quando ele foi chegando em casa, as pessoas saíram ao seu encontro: ó, o teu filho vive. O menino estava com febre, não sabemos exatamente qual era o problema do menino, porque febre já diz que o corpo não está bem, né? Tinha alguma coisa ali inflamada, infectada. Mas com aquela palavra de Jesus, a febre deixou o menino na mesma hora. Louvado seja Deus. E o homem cuidou de aferir se era realmente um milagre, porque ele perguntou: que horas se achara melhor? Aí disseram a ele: ontem às 7 horas a febre o deixou.
Observe que o homem chegou um dia depois, né? Aí o pai do menino entendeu que aquela foi a hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E aí passou a crer em Jesus com toda a sua casa. O homem evangelizou a sua casa, o homem evangelizou a sua família. Louvado seja o nome de Jesus. Qual a lição que nós temos para nós aqui? É que vale a pena crer antes mesmo de ver o milagre acontecer. É que nós temos que crer para que o milagre aconteça, como está escrito em João 11, verso 40, se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito em Marcos 9 e 23, que tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. E crer em Jesus, eu estava dizendo recentemente a um irmão e depois a um grupo de irmãos, que a nossa crença em Jesus deve ser assim, muito seca, muito fria, sabe, irmãos? Eu, quando me refiro a frio e seco, eu me refiro a não dependermos de emoção, a não dependermos do que sentimos ou deixamos de sentir, dos sentidos. Como eu já disse numa ministração recente, anterior, que emoção não gera sustentabilidade. Emoção, irmãos, é bom. Como foi bom chorar ontem. Como foi bom se alegrar hoje com essas conversões. Mas isso não gera sustentabilidade. Precisamos ser crentes com os pés no chão. Louvado seja Deus. Precisamos, glória ao nome do Senhor Jesus, ser crentes olhando para Jesus Cristo, glória a Deus, de maneira assim, eu vou dizer uma palavra aqui que é supostamente antagônica à fé, mas com muita racionalidade. Mas você vai entender quando eu falo dessa racionalidade, quando você lê Romanos 12, que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, usarmos de inteligência. Não é inteligente pregar e não crer. Não é inteligente pensar em deixar Jesus. Não é inteligente mandar os outros fazer e não fazer. Não é inteligente consolar os outros e não nos consolarmos com a consolação que consolamos. Foi o que erradamente acusaram Jó. Observe que os amigos de Jó disseram a Jó que ele ensinou a muitos e esforçou as mãos fracas, e que suas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes ele fortificou. Mas agora vinha a ele a fraqueza, vinha a ele o desfalecimento, vinha a ele o tropeço, e agora ele estava se enfadando, e essas coisas lhe tocando, ele estava se perturbando. Acusaram Jó disso, especificamente ele faz. Lá no capítulo 4, versículo 3,
4 e 5, acusaram Jó de hipocrisia. Porque a hipocrisia não é uma coisa inteligente. E que, graças a Deus, não foi o caso de Jó. Mas não acontece isso, a gente às vezes... É por isso que eu tenho me deparado com pregadores, irmãos, desviados. Eu tenho me deparado com pessoas que na hora da dificuldade, do aperto, da perseguição, do conflito, esmorecem. Pessoas que já deram palavra de ânimo, já deram decretos, já profetizaram para os outros, já ganharam almas para Jesus. Tem crente hoje firme na fé por causa de uma palavra que recebeu do irmão, da irmã. E agora esta pessoa está pensando, você, meu irmão, minha irmã, Deus está falando com você nesta hora, imagino, está pensando aí em parar. Você que já fez a obra, você que está com a mão no arado. Isso não é inteligente. Procure agora, entende a racionalidade que eu estava falando? Procure agora firmar seus passos, levantar sua cabeça. O que é que você diria a uma pessoa que perdeu o ente querido agora? O que você diria a uma pessoa que foi a você pedir oração porque está desempregado? O que você diria agora a uma pessoa que recebeu a notícia da medicina que está desenganada? O que você diria agora a uma pessoa que está afastada do evangelho? O que você diria agora a uma pessoa que está pensando em deixar Jesus? Se ouça. O grande problema nosso, nós que pregamos, nós que oramos, é que nós não nos ouvimos. Eu já disse aos obreiros e digo direto aos irmãos onde congrego. Irmãos, existem duas pessoas que precisam ouvir as nossas pregações e as nossas orações. Quem precisa ouvir as nossas pregações? Primeiro, eu mesmo. Eu preciso ouvir a minha pregação. Não é para melhorar simplesmente a dicção, não é para simplesmente melhorar o raciocínio, não é para exatamente melhorar a minha homilética. É para eu ser edificado, é para eu mesmo ser consolado, é para eu mesmo ser exortado. E depois de mim, o outro deve ouvir minha pregação. Quem deve ouvir as minhas orações? Primeiro, Deus. Simultaneamente, eu mesmo. Porque se eu oro, Senhor, salva o meu vizinho, e eu não faço um culto para que o vizinho seja salvo, eu não evangelizo o vizinho. Senhor, vá lá nos hospitais, e eu não me importo com quem está lá doente, com quem está lá preso. E eu não faço a palavra de Deus chegar lá. Senhor, não deixe o programa Acorda Bênção sair do ar, não. E eu não sequer dou uma ofertinha pro programa, do que eu puder, de 10, de 20, de 30. Senhor, abençoa a igreja onde eu congrego, e você não soma para o bom andamento da igreja em que você congrega. Senhor, abençoa o ministério do pastor Amaro, e você não procura usar da inteligência que tem, da versatilidade que tem, para de alguma maneira somar. Entende, irmãos? O que é usar de racionalidade? Louvado seja Deus. Então creiamos e ponhamos em prática. Amém? Louvado seja Deus
porque as coisas vão acontecer e aí nós vamos passar a crer mais. E pelo exemplo do oficial de Cafarnaum, sermos agentes influenciadores. Ele creu e toda a casa dele creu também. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor continue falando ao teu coração no decorrer deste dia, com o teu declínio elocubrador nesse texto, a tua meditação profunda desse texto. Amém? Hoje eu passei mais um pouquinho, porque não tem nenhum programa hoje depois do nosso, né? A gente pode passar mais um pouquinho. Agora vamos à oração em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.